E aí pessoal, tudo bom? Então vamos para mais uma aulinha de hoje aqui, né? Então nós vamos falar sobre a regulação das vias metabólicas. Nós falamos sobre elas na aula passada, né? Então hoje nós vamos ver como elas são reguladas uma por uma, né? E eu quero que vocês estudem muito isso para a próxima aula, principalmente pessoal da nutrição. A aula anterior, essa e a próxima é o beabá do curso de vocês. É extremamente importante para o curso de vocês você ter profundo conhecimento, né, dessas três aulas que eu estou passando. Né? Eu estou observando de uma forma mais geral, assim, genérica, assim, né, as vias metabólicas, a regulação dela. É lógico que para frente você vai estudar isso com mais detalhes, mas você entendendo bem essas três aulas, pode ter certeza que vocês estão muito bem preparados para o curso de vocês. Tá bom? Então, pessoal da enfermagem também, fisioterapia, sem sombra de dúvida, tem que ter conhecimento disso, né? Que a gente vai entender aí como que funciona as vias de acordo com a demanda, né? A nutricional, estudo de repouso, atividade, etc, etc. Tá bom? Então vamos ao que interessa. Então, eu coloquei essa imagem aqui primeiro, né? Para vocês entenderem isso daqui, né? Então eu coloquei aqui várias pessoas aqui, né? O cara comendo pra caramba, você tá com atividade física, o gordinho prestes a fazer uma dieta, coitado, né? Aqui o gordinho fazendo dieta, atividade física e comendo, né? Bem, nossa cara, né? Aqui um rapaz numa situação de, né? Aqui de escassez de comida, né, o pessoal dormindo. Então, o que acontece aqui, né? Então, as enzimas elas controlam a velocidade das vias metabólicas. A gente já viu isso desde o começo, estamos vendo isso. Então, se a demanda altera, né, a velocidade das vias metabólicas, que eu estou te falando isso agora, significa que a demanda que altera a atividade das enzimas. Né? Então, como que o nosso organismo consegue perceber o que está acontecendo aqui no nosso ambiente? Né? Como que ele sabe essa demanda? Como que ele reconhece isso daqui? Né? Então, isso daqui é da seguinte forma. Então, nós já falamos sobre isso daqui, é mais uma revisão, mais um preparo, porque como nós vimos isso aqui na aula de enzimas, né, nós vimos como um todo, né, tem o inibidor, reversível, todos aqui. Agora não, a gente vai se concentrar apenas nos mecanismos de controle enzimático, né, metabólico, né, que acontece no nosso metabolismo. Então, inicialmente aqui eu vou falar o basicão de todos, porque aqui isso é o básico até para aumentar a velocidade de uma reação química, né, que é a disponibilização do reagente, no caso quando se fala de enzima é substrato, né, porque quanto maior, né, quanto maior for a concentração dos reagentes, né, mais colisões eu vou ter, né, eu tenho a possibilidade de ter mais colisões entre as moléculas. Essa é a teoria das colisões. Então, quanto maior a concentração de substrato, reagente, né, substrato no caso da enzima, mais rápido vai acontecer a reação química, devido à teoria das colisões. E também, como nós vimos lá, né, principalmente o pessoal aí da enfermagem, nutrição, que já viu isso daqui, que é o KM, né? Então, quanto maior for, né, a concentração do meu substrato, mais rápido eu vou chegar no KM, porque mais rápido eu vou chegar à afinidade, à metade da concentração para atingir a afinidade da minha enzima. Então, quanto mais substrato eu tiver, a probabilidade de a minha enzima encontrar o meu substrato é muito maior. Né? Então, cada uma tem aquele, como se fosse uma digital, né? Que é o KM, né? O KM dela, a constante de Michaelis. Isso independe, isso é de enzima para enzima, mas todas elas dependem da concentração de substrato para atingir a velocidade máxima dela. Lembrando que a velocidade máxima tem uma relação direta com a concentração de substrato. A disponibilização de substrato é uma maneira que o nosso organismo tem de perceber a demanda, né? Então você acabou de bater um rango, né? Foi numa festinha, né? Tomou 10 garrafinhas de Coca-Cola KS, comeu uns 4 pedaços de bolo, né? Comeu umas 50 coxinhas. Não, desculpa moças aí magrinhas, né? Mas vocês também, por menos que você coma, o seu organismo vai perceber
você acabou de se alimentar porque você aumentou a concentração de substrato, né? Você está disponibilizando mais substrato para as vias metabólicas. A outra é a concentração das enzimas, né? Lembra que a gente falou sobre as enzimas, que essa é uma vantagem de ter um catalisador biológico em vez de um químico, né? Porque uma das vantagens é que eu posso variar a concentração das enzimas, e de acordo com esse cálculo, né? Os cálculos de Michaelis e Menten, né? A gente falou sobre eles, né? A minha velocidade máxima ela se altera com a concentração total de enzimas. E a concentração total é inversamente, né? Se eu for manipular matematicamente isso daqui, né? A concentração vem aqui para baixo, ela é inversamente proporcional ao kcat. Isso é bom, né? Lembrando que a constante catalítica é uma unidade de medida de concentração de produção por tempo. Então, quanto mais rápido eu fizer isso daqui, significa que eu estou sendo mais eficaz, né? Então, a concentração de enzimas, é uma forma que nós temos de regular essa atividade metabólica. Eu posso aumentar a concentração de enzimas e diminuir a concentração de enzimas. Essa resposta que o nosso organismo dá, né, é uma resposta genética. Então eu tenho que alterar a expressão gênica, né, para eu produzir mais enzimas ou produzir menos enzimas. Essa resposta ela é dada através de uma sinalização proporcionada por hormônios, né, que aí nós vamos conhecer, eles estão aqui no cantinho, a gente vai falar sobre eles, e cada via metabólica a gente vai dar uma olhadinha, ver se ela é capaz de responder dessa forma ou não responder. Tá? Eu vou deixar isso aqui por último, que tem muitos detalhes. Vamos falar aqui agora do controle alostérico. Então essa daqui é outra forma, né, que o nosso organismo tem, né, de regular a atividade enzimática metabólica, né? Essa é muito importante, esse controle alostérico, porque os efetuadores alostéricos, tanto positivos quanto negativos, né? Nós já vimos sobre isso, né? Vocês sabem o que eu estou falando, né? Então, aqueles que promovem alosterismo positivo, deixa a enzima mais ativa, alosterismo negativo, deixa ela menos negativa, menos ativa, né? Eles são os próprios intermediários das vias metabólicas. Eles são os próprios metabólitos que estão ali, os intermediários da via. À medida que eles vão sendo produzidos, a concentração dele ou aumenta ou diminui enzimas da própria via. E outros são as nossas amiguinhas coenzimas ou cofatores, né? Esses são o NAD, o FAD, ou eles reduzido, né? NADH, FADH2, né? Eles têm uma interferência muito grande na atividade enzimática dessas vias, justamente porque eles são a resposta direta, né, da concentração, da atividade energética, né? O quanto você está extraindo, o quanto você está consumindo. Então, eu dei uma pausinha aqui que tinha um pessoal batendo aqui atrás, vamos continuar. Então o controle alostérico, então, né, justamente os metabólitos, né, os próprios substratos da via, né, o que vai sendo disponibilizado, o que vai sendo consumido, o que vai sendo produzido, eles vão interferir na via, né, metabólica, né, pode ser positivamente, pode ser negativamente. Isso a gente vai conhecer cada via e quais são esses controladores alostéricos, os efetuadores alostéricos dessas vias. Sabendo que podem ser, né, dois tipos aí, ou vai ser os intermediários aí da via, da própria via, ou então as coenzimas, ou reduzida ou oxidada, né? A gente vai ver cada uma delas. Depois nós temos também inibição competitiva, né? Aquela inibição reversível competitiva, né? Onde eu tenho um componente, né, um produto, né, um substrato, na realidade nós vamos ver que são pouquíssimas, na realidade é uma via só que sofre esse efeito aqui, né? Então o produto dessa via, ele é um inibidor competitivo de enzimas que estão acima da via, né? Então a inibição competitiva é quando eu tenho um componente químico ali que se encaixa no sítio ativo da minha enzima, mas não é substrato dela. Então ele entra na via e sai. Então, mas enquanto ele está dentro da via, ele impede que o verdadeiro substrato que é catalisado por essa enzima consiga entrar no sítio ativo dela.
né? Então isso daí é uma forma que o nosso organismo tem de controlar as vias. Na realidade é uma via metabólica, vocês vão saber, que usa dessa estratégia aqui para controlar a velocidade dela, tá? E aqui por último eu deixei para falar sobre os hormônios, né? A ligação covalente reversível, a gente já falou sobre isso daqui nas aulas de enzimas, mas eu vou dar uma recapitulada, né? Então, na realidade, nós temos 3 hormônios, nós temos um quarto, que é o cortisol, mas eu não vou entrar em detalhes sobre ele é um pouco mais complexo para a gente poder entender. Nós vamos direto aos que estão mais assim à vista, né? Os mais que são mais comuns aí para a gente estudar as vias energéticas, né? O que a gente vai ver daqui para frente. Então nós temos aqui a insulina e o glucagon, que são produzidos lá no pâncreas, né, em células específicas lá do pâncreas, as ilhotas de Langerhans, né? O que acontece é o seguinte: nós temos a produção da insulina e do glucagon. Entretanto, o glucagon, ele, quando na presença de insulina, a liberação dele é inibida, né? Então nós já temos um controle já inicial. E a insulina, ela é liberada na corrente sanguínea, produzida pelo pâncreas, quando nós consumimos carboidratos, né? Então, esses carboidratos passam por aqueles processos catabólicos digestivos, né? E aí quando eles entram na corrente sanguínea, eles já estão em forma de monossacarídeo. Um deles, que é a glicose, ela vai ativar, né? O pâncreas, ele é sensível à presença de glicose e ele libera insulina. Quando você não tem glicose, carboidrato na sua dieta, né, você não está produzindo insulina, então você não inibe a liberação de glucagon e aí o pâncreas passa a liberar o glucagon, né? Aí nós, só lembrando aqui, né, então nós temos um receptor específico aqui, né, para esses hormônios. Eu já falo aqui da adrenalina para vocês, só para não perder esse raciocínio aqui. Então um deles é o glucagon, né? É uma via semelhante, não é tão exatamente essa daqui, né? Nós temos também essa daqui via glucagon, mas nós temos também uma na produção de AMP cíclico. Mas no final das contas o efeito final vai ser o mesmo, né? Uma proteína quinase vai ser ativada e vai fosforilar o enzima chave ali daquela via metabólica. Só que é o seguinte: o glucagon e a adrenalina fazem isso, então eles fosforilam já aquela enzima chave daquela via. A insulina, ela tem um receptor diferente. Ele é um receptor do tipo tirosina. E esse receptor, né, quando ele é acionado, ele vai fosforilar já especificamente uma enzima que ela atua desfosforilando, né? Então elas retiram esse sinal de fosforilação. Depende da enzima, ela pode ser ativada ou desativada com esse mecanismo. O que importa é você entender que a insulina, ela ativa mecanismos que são as chamadas fosfatases, né? Então essas enzimas que são chamadas de fosfatases, a ação dela é exatamente extrair esse grupo fosfato, revertendo a ação que foi promovida por ele naquela enzima, né? Então a insulina age dessa forma, enquanto o glucagon e a adrenalina não, a função deles é agir diretamente na fosforilação de enzimas chaves da via metabólica, enquanto a insulina fosforila e ativa fosforilases. Essas fosforilases têm como objetivo retirar esses grupos fosfatos que foram inseridos pela ativação de vias metabólicas, de vias sinalizatórias aqui do glucagon e da adrenalina. Tá? Então, esses dois hormônios são produzidos no pâncreas. Já a adrenalina, ela é produzida na suprarrenal, né? É uma glândula que está ali em cima do rim, né? E a adrenalina, ela é liberada, né, após você emitir o seu sistema nervoso central liberar um hormônio, né? Esse hormônio vai ativar a suprarrenal e aí a suprarrenal libera a adrenalina. Esse hormônio que é liberado pelo sistema nervoso central, ele é liberado em resposta a algum momento de estresse, né? Quando você está preparado para um ataque ou para uma fuga, você toma um susto, né? Então esse hormônio que é liberado, né, no sistema nervoso central, que vai atingir a suprarrenal, ele é um hormônio que é liberado em um momento de estresse.
E um deles é a fome, né? Quando você tem muita fome, você também libera esse hormônio. Então a adrenalina acaba se sobrepondo junto à ação do glucagon no momento que você está de muita fome, né? Então isso daqui também é um outro evento que acontece, e a gente vai ver isso daqui nas vias quando que eles agem sinergicamente ou quando eles agem, porque a atividade física e a atividade física extrema também são estresse, né? Então quando você entra em atividade física extrema, você também libera adrenalina, né? Então isso é o momento em que você também está liberando esse hormônio aqui, tá? O mesmo mecanismo, o sistema nervoso central, né, vai liberar um hormônio específico que vai atingir lá a sua suprarrenal, e aí você vai liberar adrenalina. Tá bom? Então entenderam isso daqui? Muito simples. Então a insulina age ativando fosfatases que revertem esse efeito, né? Enquanto o glucagon e a adrenalina, eles vão fosforilizar enzimas já diretamente, enzimas chave, né, da via metabólica. Agora outra coisa também que faz parte aqui da aula de hoje, né, como vocês viram lá no plano de ensino, né? Uma outra forma de regular a atividade das vias metabólicas, atividade enzimática metabólica, através da disponibilização dos micronutrientes, né? Então esses micronutrientes, como a gente falou lá na primeira aula, né, eles são as chamadas vitaminas. Então a gente já falou das vitaminas lipossolúveis. Lembra quando a gente falou, né, daquelas vitaminas que são produzidas ali, né, a, D, E, K, né, são produzidas ali, que são através de unidades isoprênicas, né, de lipídios não saponificáveis, né, mas nós temos também aquelas que são produzidas diretamente lá do colesterol, né, que é a vitamina D, né, a gente já falou sobre elas, né. Essas vitaminas que a gente já falou, que são as lipossolúveis, nós temos como armazenar essas vitaminas. Já essas daqui, que são as hidrossolúveis, que agem diretamente aqui no nosso metabolismo energético, com exceção aqui da C, o ácido ascórbico, eu só vou falar um pouco por cima sobre ele aqui, que a gente já falou sobre ele, quando nós falamos lá, né, de colágeno, né, o tropocolágeno. Então, já adiantando o assunto, né, então o ácido ascórbico, ele é um cofator ali da enzima que age ali na hidroxilação da prolina, né, produzindo hidroxiprolina, que é componente básico daquela tripla hélice, né, que é o tropocolágeno. Então, quando você tem deficiência dessa vitamina, você tem um escorbuto, né? Então você tem sangramentos e outras cositas más aí, né, que nós já falamos sobre isso daqui quando nós falamos, né, a gente falou da aula de proteínas, né? Então a gente vai se ater mais a essa daqui, menos a 12, que a 12 está envolvida aqui em outros processos aqui, processos que estão relacionados ali ao DNA, síntese, degradação. A gente vai falar sobre essas outras que estão na via metabólica, né? O que importa é o seguinte, é que essas, para você entender como que elas regulam então a atividade dessas vias metabólicas, né? É porque essas vitaminas, ou elas são um grupo prostético, ou seja, ela está ligada, ela faz parte da estrutura da enzima, mas não é um componente proteico, né, mas ela faz parte da estrutura da enzima, ou então elas são cofatores, né, coenzimas, né, ou cofatores ou coenzima, a mesma coisa, né? Quando a gente está falando lá, é o mesmo esquema da NAD, né, não tem o NAD, o FAD, sem eles as desidrogenases não funcionam, né? Então eu preciso deles. A mesma coisa, vocês vão ver enzimas aqui que, se não tiver essa vitamina específica, que a gente vai falar sobre elas aqui, também não funciona. Então, tanto aquelas que vão formar grupos prostéticos como cofatores são essenciais, né, da atividade dessas enzimas. E a falta dessas vitaminas promove um distúrbio, né, no organismo chamado de avitaminoses. Inclusive, né, eu vou solicitar um complemento aí dessa aula aí para o pessoal da nutrição, né? Vocês vão fazer uma atividade sobre isso, das avitaminoses. Já o pessoal da enfermagem, eu vou solicitar outra coisa, que são
os distúrbios relacionados à via da glicogenólise e da glicogênese. No final eu vou falar sobre isso, porque eu sei que tem gente aqui que nem está prestando atenção, só está ouvindo por rápido, isso eu só vendo os slides, né? Mas eu vou falar no final, não desmerecendo, pode ser que todos estejam vendo, então já vão sabendo que eu vou cobrar no final dessa aula essas atividades complementares para vocês. Então aqui a gente tem a vitamina B1, que é a tiamina, B2, riboflavina, né? B3, que pode ser chamada de niacina ou nicotinamida, a B5, que é o ácido pantotênico, B6, que é a pirodoxal, a pirodoxamina, só que ela na forma ativa dela, ela se encontra como pirodoxal fosfato, vocês vão ver isso daí, né? Nós temos a B7, que é a biotina, a B9, que é o ácido fólico, e a B12, que é a cobalamina, certo? E aqui o ácido ascórbico seco, a gente já falou sobre ele. Tá bom? Então é justamente por isso que as vitaminas são extremamente importantes, porque elas são cofatores ou compõem, né, são uma estrutura básica de cofatores, como vocês vão ver, ou elas são o próprio grupo prostético que está ligado diretamente àquela enzima. Então a falta delas, a vitaminoses, gente, isso daqui está tudo ligado diretamente às vias metabólicas energética de armazenamento. Então o cara que tem esse problema aqui é óbvio que é uma pessoa cansada, exausta, né? Então isso daí vocês vão me apresentar nos trabalhos de vocês com mais detalhes isso daí, tá bom? Então a gente vai começar aqui falando da glicólise. Então tudo aquilo que eu coloquei naquele slide anterior aqui, a gente vai ver como que a glicólise responde a isso, né? A disponibilização de substrato, concentração de enzimas, hormonal, inibição e assim por diante. Todas as vias que nós vimos na aula passada, a gente vai falar sobre ela, sobre esses assuntos sobre ela, né? Nessa aula aqui agora. Então a glicólise, lembrando, né, que é aquela via metabólica que acontece no citoplasma, né, de todas as células do nosso organismo, né? Então a disponibilização de substrato com certeza aumenta a velocidade da via. Só existe uma via que a disponibilização de substrato reduz a velocidade da via, né, que a gente vai daqui a pouquinho chegar nela. Então com certeza aumenta, né, quanto mais glicose eu tenho, né, então a glicose ela estimula lá o pâncreas vai liberar a insulina vai abrir um transportador específico que tem na célula, permitindo que a glicose entre dentro da célula, com exceção de alguns determinados transportadores que são independentes de insulina, né? Mas isso aí na próxima aula eu vou passar com mais detalhes, porque a gente vai falar sobre diabetes e aí você vai entender como funciona esse tipo de transporte. Então a disponibilização de substrato, né, de glicose com glicose, né? Então com certeza aumenta a velocidade da glicólise. A concentração das enzimas são alteradas na glicólise, podem ser variadas na glicólise, né? Então quando você tem uma dieta rica de carboidratos, mas eu não disse você ir lá e comer bastante doce, é uma dieta, é uma coisa diária, no dia a dia, é todo dia, né? Então você começar a comer muito carboidrato, né, com o tempo intermediado pela insulina, então quem vai fazer isso daqui é a insulina, né? Então a insulina vai ativar receptores específicos que vão desencadear uma sinalização que vai informar para o núcleo começar a alterar a expressão gênica das enzimas. São enzimas específicas, não são todas, mas são enzimas chaves aqui da glicólise, e vai aumentar a expressão dela para que eu consiga ter mais, conseguir efetuar mais glicólises dentro da minha célula, né? Então, quanto mais enzimas eu tenho, mais vias eu consigo ter dentro dessa célula, e aí, né, com certeza eu aumento a velocidade em que eu consigo converter glicose em ácido pirúvico ou piruvato, né? Então, agora uma dieta pobre em carboidratos, né, que é intermediado pelo glucagon, e isso só acontece no fígado. Este evento é só no fígado, tá? A glicólise ela começa a reduzir a quantidade de glicólises que eu tenho no fígado, né? Ela começa a ficar menos eficaz, menos glicose é menos convertida em ácido pirúvico, piruvato no fígado, né? Então
Isso daqui é uma resposta, né? Essa expressão gênica, ela é alterada simplesmente, eu botei aqui a imagenzinha aqui do fígado para você gravar, tá? No fígado. Nos outros órgãos, né, nas outros tecidos, isso não ocorre. Nos outros órgãos só temos essa resposta aqui da insulina. Se você não tem um estímulo de insulina, óbvio, você tem uma dieta, isso daqui vai se regredindo. Mas no fígado, o glucagon ele consegue reduzir sensivelmente até 50% da concentração de enzimas chaves. Né? Por que isso daqui acontece no fígado? Porque quando você tem uma dieta rica em glucagon, significa que você não está comendo muito carboidrato. Sua dieta está restrita. E como vocês vão ver daqui a pouquinho, né, a glicólise ela se movimenta no sentido contrário da gliconeogênese. Lembra que a gente falou, né, que nós temos aqui, né, das 11 enzimas, eu tenho 6 que são ainda permanecem, né, são 5 são alteradas, né, então tenho muitas enzimas que são a mesma. Então eu diminuo a concentração daquelas enzimas chave que movem a glicólise para poder favorecer no fígado a gliconeogênese. Porque se eu não estou comendo carboidrato, eu preciso produzir glicose para o meu sistema nervoso central. Lembra? Nós temos aquele problema que eu tenho a barreira hematoencefálica que só permite a entrada de glicose, apesar que em jejuns muito prolongados o sistema nervoso central começa a funcionar também à base de outro componente que é os corpos cetônicos. A gente na próxima aula vai falar sobre isso quando a gente falar de integração metabólica em jejuns muito prolongados, né? Então, o outro é o controle hormonal. Bom, com certeza, né, amiguinho, a insulina vai aumentar a velocidade dessa via, porque a insulina está informando que eu tenho glicose no sangue disponível, então eu tenho substrato disponível, então, à medida que o substrato entra dentro da célula, eu preciso ativar a minha via, né, deixar a minha via mais ativa, né, então isso aqui eu tô interferindo, veja uma coisa, tem uma diferença muito grande entre esses dois. Né? Quando eu aumento a concentração das enzimas, eu estou aumentando a quantidade de glicólises que está acontecendo dentro da célula. Quando eu tenho controle hormonal, eu estou fazendo as minhas enzimas ficarem mais ativas, mais velozes. Né? O CACAT dela aumenta, né? E ela consegue aumentar a velocidade de catálise dela. Então é isso que o controle hormonal faz. Então a insulina com certeza faz isso, né? O glucagon diminui, né? Pensando não só no sentido de que você não tem glicose disponível, mas também pensando lá no nosso amigo fígado, né? Então se eu estou tendo glucagon é que eu estou precisando produzir glicose. Né? Então a gliconeogênese faz no sentido contrário essa reação, então faz muito sentido que a minha glicólise seja inibida, né? E só que a minha adrenalina, que teria, né, um efeito sinérgico aqui, nos músculos ela já funciona ao contrário. Ela aumenta a velocidade da minha glicólise. Lembra que no músculo eu não tenho a glicose 6-fosfatase. Então tudo que eu estou retirando do meu glicogênio, né, ali na hora que eu preciso de atividade física, ou mesmo consumindo a glicose que está vindo da minha dieta, isso vai ser transformado em energia. Isso daqui vai ser oxidado até piruvato, depois, né, vai ser sofrer a descarboxilação oxidativa para acetilcoenzima A, entra ciclo de Krebs e assim por diante. Então, o músculo, ele com certeza, a adrenalina, ele vai aumentar a atividade, a velocidade dessa glicólise. Não existe inibição competitiva. Né? Então, entre todas as enzimas operantes aí, nenhuma delas sofre ação de inibição competitiva. Mas eu tenho controle alostérico sobre essas enzimas. Né? Então, olha só, eu tenho... Veja como faz muito sentido, né? Eu tenho o AMP cíclico, está informando que a minha célula está sem ATP, ela está precisando de energia, então eu preciso oxidar mais rápido a glicose para produzir energia. A frutose 1,6-bifosfato é um componente intermediário aqui da minha glicólise. Ou seja, se eu começo a acumular muito isso daqui, significa que tá entrando muita glicose. Então esse cara fala assim, ô glicólise, vamos aumentar a velocidade aí que está acumulando os intermediários. Né? Então ela começa a aumentar a velocidade dela. Então esse é um intermediário, né? É um componente químico intermediário, é um dos componentes aqui da glicólise, que é a frutose 1,6-bifosfato. Né? Agora, o efeito negativo, né? Então no músculo, né, nós temos aqui a glicose 6-fosfato. A glicose 6-fosfato, vocês lembram?
É aquele primeiro componente aqui que é formado, no caso do músculo isso é feito pela exoquinase, né? É o primeiro que é formado aqui quando você fosforila, né? Então a glicose, para ela não sair mais de dentro da célula. Então por que ele tem um efeito negativo? Se isso aqui lá dentro da fibra muscular começa a aumentar muito a concentração, significa que está vindo muita glicose, mas eu tenho disponível minha via glicolítica, que é a glicólise, não está dando conta. Então espera um pouquinho, vai para outra célula. Né? Entendeu a ideia? Então isso daqui freia a minha glicólise para que a que está vindo da corrente sanguínea não entre. Eu começo a aumentar a concentração de glicose dentro da célula, o que forma um gradiente de concentração reverso. Eu começo a ter uma concentração tão grande quanto que está fora ali, aí não entra glicose dentro da célula. Isso tem como objetivo eu distribuir por igual a glicose entre todas as fibras musculares ali, entendeu? Já no músculo, isso daqui não acontece, porque lá no músculo eu tenho a glicoquinase. E eu cheguei a comentar isso com vocês, lembra que o Km dela é 10 vezes maior do que o Km, né, aqui da exoquinase. Então no fígado, na realidade, a glicose só vai começar a entrar, só vai começar a ser fosforilada mesmo ali, né, pela glicoquinase, quando as concentrações de glicose estão num nível elevado. O fígado fala assim, peraí, tá todo mundo bem abastecido, tá bom, agora eu vou pegar e vou guardar. Então é mais ou menos essa a ideia, né? Lembra que quanto maior o Km, significa que menor é a afinidade que a enzima tem pelo substrato. Então eu preciso de uma concentração mais alta para ela poder ficar ativa. Outros efetuadores alostéricos aqui, é o ATP, né, e o citrato e o fosforenolpiruvato. Mas vamos falar desses dois primeiros. O ATP, gente, faz muito sentido, né? O glicólise dá um tempo aí, tem energia sobrando, né? O citrato, vocês lembram quem é o citrato? Eu já falei sobre ele para vocês. O citrato é aquele componente, é o primeiro componente, o primeiro metabólito que se forma na condensação do acetil-CoA e o oxaloacetato lá no ciclo de Krebs. Então, quando a concentração deles dois começam a ficar muito alta, a minha glicólise começa a ser freada. Fala assim, não, olha, tem muita energia disponível, né? E quando isso daqui acontece, eu começo agora a desviar minhas vias metabólicas para produção de ácido graxo. Então, amiguinho, comer doce, comer bastante carboidrato engorda, né? Vocês vão ver isso daqui a pouquinho, tá? Então, o citrato e o ATP são inibidores alostéricos, eles efetuadores alostéricos negativos, né? Então, eles inibem a via metabólica glicólise e faz com que ela começa a reduzir a velocidade dela. E o outro aqui, o fosfoenolpiruvato no fígado, o fosfoenolpiruvato, ele é um metabólito que está aqui uma reação antes de virar piruvato. Só que o que acontece? Na gliconeogênese, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Ele é um componente que se forma através da gliconeogênese. Ou seja, se eu começo a aumentar muito, porque assim, essa reação que converte o fosfoenolpiruvato, né? Que ele é a piruvato quinase, né, que vai tirar o fósforo do fosfoenolpiruvato e fazer uma molécula de ATP em nível de substrato, lembra disso? Né? É uma reação que tem um ΔG muito negativo. Então ela é extremamente favorável a essa reação química. Ela vai acontecer, se aparecer fosfoenolpiruvato, ela vai rolar, né? Não tem como. Mas se as concentrações começam a ficar muito elevadas, isso está sinalizando para a minha glicólise que o meu fígado, né, isso aqui acontece no fígado, o meu fígado está fazendo gliconeogênese, meu organismo está sem glicose. Então o fosfoenolpiruvato começa a inibir a glicólise, ele começa a impedir com que a glicólise se movimente, favorecendo a gliconeogênese no sentido contrário. Tá? Então essa daqui a gente vai mais uma vez falar sobre ele quando a gente estiver na gliconeogênese. Eu já estou adiantando, eu espero que vocês tenham estudado muito bem a primeira aula, senão com certeza você está boiando agora, né? Eu falei para vocês estudarem bem, né?
Então, se você não está entendendo, não tá conseguindo, volte para a aula anterior, estude bem ela, depois venha para essa. Enquanto você não souber a anterior muito bem, tudo isso daqui, eu estou falando, mano, você já assistiram Snoopy, aquele... Eu estou mais ou menos assim para você, tá? Então vai lá, volta lá e entenda. Né? Agora aqui nós temos a vitamina, né? Qual vitamina que vai interferir nessa via? Então, nós temos a B3, que é a nicotinamida. A nicotinamida, ela é um componente básico da coenzima NAD. Né? Então, lembrando, se eu não tenho NAD, a minha desidrogenase aqui não vai operar, não vai funcionar. Então, se ela não vai funcionar, se eu tenho pouco NAD, né? Então ela começa a operar devagar, porque até o NAD que tem lá chegar até aqui, né, de novo, né? Então as minhas concentrações de NAD começam a ficar muito baixas no meu citoplasma. Isso interfere na velocidade da minha via. Então a vitamina B3, já saibam agora, ela é extremamente importante nas vias metabólicas energéticas, né, no nosso catabolismo, porque ela é componente do NAD. Você precisa dela, sem ela não tem como. Então todas essas vitaminas hidrossolúveis são essenciais, nós não temos como produzir ela, a gente precisa consumir. Tá bom? Então vamos aqui para a próxima. Então, a descarboxilação oxidativa do piruvato, né? Essa aqui é só uma reação química. Na realidade, essa imagem eu coloquei aqui para vocês visualizarem a saída do CO2, né? Mas isso aqui é um complexo. A piruvato desidrogenase é um complexo muito grande e ele opera apenas uma reação. Na realidade, é uma sequência, mas é tudo dentro do mesmo complexo. Né? Disponibilização de substrato, eu coloquei aqui não existe, porque é o seguinte, amiguinho, aqui já não é disponibilização de substrato que vai mover, porque eu posso ter muito ácido pirúvico ou piruvato, a concentração elevada, e não está movimentando essa via. Vai depender da sua demanda, a gente daqui a pouco vai falar sobre ela, porque esse ácido pirúvico ele pode seguir mais outros dois destinos, né? Ele pode seguir mais outros dois caminhos aqui. Né? Então ele pode sofrer ação sobre a piruvato carboxilase, piruvato descarboxilase, né? Então ele tem outros caminhos que ele pode seguir. Então a disponibilização de substrato aqui não é fator essencial aqui para eu mover a descarboxilação oxidativa do piruvato. Não tem alteração de enzimas, ou seja, o complexo piruvato desidrogenase não está sob expressão gênica variável, né? Não tem interferência hormonal, mas a descarboxilação oxidativa do piruvato está sob o controle da insulina. Mas olha só, não tem controle do glucagon não, é somente a insulina que tem um efeito aqui. Porque a insulina vai estar informando para o meu organismo, ela vai falar assim, olha, o cara acabou de comer carboidrato pra caramba, vamos processar isso aqui. Né? Então a insulina acelera, ativa mais esse complexo para que eu consiga produzir acetilcoenzima A e agora eu dar sentido no caminho da via. Apesar que parte do piruvato vai ser convertido em oxaloacetato, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Né? Existe controle alostérico? Sim, existe controle alostérico. Não tem controle alostérico positivo, positivo só tem o hormonal. Mais negativo, olha, se eu tenho ATP, cara, se eu tenho muito ATP, para que eu vou produzir mais acetilcoenzima A? Né? Na realidade, esse ATP ele interfere de uma forma com que a minha glicólise comece a ser desviada para uma outra via, que eu não entrei com detalhes, não vou me avançar sobre ela, mas que se chama via das pentoses, que tem como objetivo produzir NADPH. Né? Lembra que o NADPH é aquela redutase para a síntese de ácidos graxos. Mas eu não vou entrar nesses detalhes. NADH a mesma coisa, olha, tá informando para a minha complexo, olha gente, tem muita energia, não precisa estar seguindo esse caminho. E o outro é acetil-CoA, né? Quando eu tenho muito acetil-CoA, eu começo a frear também a minha enzima aqui e falar para ela, olha, tem bastante acetil-CoA, mas quando começa a se acumular muito acetil-CoA? Quando eu não tenho oxaloacetato, né? Então se eu estou com esses eventos eu estou freando, eu faço com que isso aqui siga um outro caminho. E a gente vai ver daqui a pouquinho esse outro caminho, que é extremamente importante para que esse caminho continue seguindo.
né? Então, se eu estou freando essa aqui, o que está para trás está indo para outro lugar, né? Não está se acumulando, lógico que ele está se acumulando, mas ele está movendo o equilíbrio das reações e fazendo com que ela siga outro caminho, né? Então, as vitaminas que estão envolvidas, gente, esse complexo piruvato desidrogenase, ele é um complexo complexo. Né? Ele realmente é formado por várias estruturas, né? Vitaminas, principalmente a tiamina, que é parte ali, né? A coenzima que está ligada dele aqui é muito importante, é ela que vai atuar no mecanismo de extração do primeiro carboxilato, do primeiro CO2, gás carbônico, né? Do piruvato, primeira descarboxilização que acontece, né? Nas moléculas, nos produtos provenientes da glicose, né? E aí nós temos, como nós já falamos, a nicotinamida, né? Que é um componente, né? Da coenzima NAD, né? Então a NAD está participando do evento aqui. E aqui nós temos o ácido pantotênico, que é a vitamina B5, né? O ácido pantotênico, ele já é um componente aqui, ó, dessa aqui, ó, da coenzima A, né, que a coenzima A que vai agora entrar nessa reação para poder formar uma ligação de alta energia, que é o que vai mover a condensação ali do oxaloacetato ao acetil-CoA na primeira reação catalisada pela citrato sintase lá. Então, isso é muito importante aqui, essa ligação aqui. Então, a coenzima A precisa do ácido pantotênico. Ele, neste caso, ele não é uma coenzima, ele é um componente, né? Ele é uma estrutura básica para a formação da coenzima A. Então, eu preciso da vitamina B5, que é o ácido pantotênico, para poder formar a coenzima A e aí essa reação acontecer, ela ser movida, certo? Então, eu acho que tudo isso daqui já é o suficiente aqui para vocês entenderem dessa parte aqui. Então, pessoal, a gente vai falar agora do ciclo de Krebs, mas antes de começar a falar sobre ele, a gente vai falar então do que a gente tinha dito anterior aqui, né? Que quando as concentrações de acetil-CoA começam a ficar muito elevadas, né? Então eu tenho ali uma desativação, ali, uma redução da atividade do complexo piruvato desidrogenase, que converte aqui o piruvato em acetil-CoA. O que faz sentido, porque se eu estou acumulando muito acetil-CoA ali na minha mitocôndria, isso significa que ele não está sendo consumido nessa reação catalisada pela citrato sintase, que vai condensar o oxaloacetato acetil-CoA formando citrato. Né? Então, o que vai acontecer com isso? Quando isso acontece, eu começo a diminuir a atividade da piruvato desidrogenase e aumentando as concentrações de piruvato, até que o piruvato começa a deslocar o equilíbrio da reação catalisada pela piruvato carboxilase, e aí eu começo a produzir e desviar então a via agora para produzir oxaloacetato. Essa enzima, que é a piruvato carboxilase, ele catalisa a condensação de um gás carbônico ao piruvato, aumentando o piruvato de 3 carbonos para 4. Quanto mais oxaloacetato eu tenho, não é que eu vou mover mais rápido a via, mas olha só, porque é só 1 para 1, né? Estequiométrico aqui, 1 para 1. Então, quanto mais oxaloacetato eu tenho, mais ciclo de Krebs eu vou estar girando. Então, quanto mais oxaloacetato eu produzir, mais acetil coenzima A eu vou estar consumindo. Até que começa a diminuir a acetil-CoA, a piruvato carboxilase deixa de ficar inibida alostericamente e eu começo a produzir mais acetil-CoA. Certo? Então entenderam isso daqui? Por isso que é muito importante a presença dessa via. Eu deixei para falar agora dela na regulação, mas ela é extremamente importante. Mesmo que eu vou começando a produzir muito citrato, eu começo a produzir muito dos intermediários do ciclo de Krebs, né? Ou eu vou estar liberando energia, mas se eu tenho muito desses compostos aqui, esse ATP, e eu começo a frear a via, eu também estou acumulando muito citrato. O que acontece é que uma hora o citrato começa a ser desviado agora para a síntese de ácidos graxos, como a gente vai ver daqui a pouquinho,
né? Então, e era muito importante mostrar isso daqui, porque isso é uma forma que nós temos, que o ciclo de Krebs tem de regular a sua atividade. Na realidade, ele não vai regular a velocidade com que ele está acontecendo, mas ele consegue aumentar, por causa dessa reação promovida pela piruvato carboxilase, eu consigo aumentar a quantidade de ciclos de Krebs que está acontecendo dentro da mitocôndria. Então, ela é muito importante. Então, isso daqui, esse desvio que eu tenho para essa reação é extremamente importante para os ciclos do controle do ciclo de Krebs, né, para aumentar a quantidade de ciclos de Krebs. Então vamos aqui ao que interessa. Então o ciclo, ele é lógico, a disponibilização de substrato aumenta, mas com a presença de oxalacetato. Então não adianta eu aumentar a concentração de acetil-CoA dentro da mitocôndria se eu não tenho oxalacetato para aumentar o número de ciclos de Krebs. Veja que eu não estou aumentando a velocidade da via. O controle dela vai ser regulado aqui, como vocês vão ver, pelo controle alostérico, inibição, etc, etc. Mas eu estou aumentando o número de ciclos de Krebs, fazendo com que eu consuma a quantidade, o acetil-CoA que está sendo produzido, né, dentro da mitocôndria, né, pela descarboxilação oxidativa do piruvato, certo? Então esse é o objetivo. Então a disponibilização de substrato deixa o meu ciclo de Krebs mais eficaz, mas é lógico que eu preciso de oxalacetato para aumentar a quantidade de ciclos de Krebs. Não existe alteração de concentração das enzimas, porque olha só que interessante, essa via não tem controle hormonal, né? O ciclo de Krebs não tem controle hormonal, mas diferente das outras, olha só que legal, ele tem como estratégia a inibição competitiva. É como se fosse um feedback negativo que o ciclo tem. Então olha só, o succinil-CoA, né, que aqui é um dos intermediários do ciclo, que está à frente aqui da citratosintase, ele inibe a ação da citratosintase, que é essa enzima que está aqui. Não precisa até, não estou cobrando o nome das enzimas, mas estou falando, então ele inibe a primeira enzima responsável pela condensação de acetilcoenzima A com oxaloacetato para a formação de citrato. Porque ele está se acumulando, significa, né, que espera um pouquinho aí, segura um pouquinho o acetil-CoA, então segura, aumenta a concentração de acetil-CoA, opa, então beleza, para a descarbonização oxidativa, aumenta piruvato, vamos fazer mais oxaloacetato, gente, está faltando. Então isso é uma forma de avisar aqui a mitocôndria, né, que não está dando conta, eu preciso de mais ciclo de Krebs para resolver esse problema, né? O outro é o oxaloacetato aqui, ó. O oxaloacetato, à medida que começa a aumentar muito a concentração dele, eu estou tendo muito oxaloacetato, ele está se acumulando, significa agora que, né, não estou tendo muita disponibilização de outros componentes, como acetil-CoA, para poder formar citrato. Então eu estou freando aqui a succinato desidrogenase, né? Aqui nesse sentido, só lembrando a vocês, né, como a gente falou anteriormente, nós temos a entrada aqui de intermediários do ciclo de Krebs que vem lá da degradação, lembra dos aminoácidos, né? Então isso daí pode acontecer nesse momento aqui onde eu começo a ter um excedente de citrato, mas eu não tenho aqui acetil-CoA para poder ser consumido. Aí o que acontece aqui? Aí o oxalacetato começa a ser direcionado aqui para gliconeogênese, né? Vocês vão ver daqui a pouco. Isso é lindo, é muito bonito, é muito bem organizado. Isso aqui nem um reloginho, né? O metabolismo do nosso organismo é muito perfeito, né? Então aqui vamos falar por final então aqui sobre o controle alostérico, né? Então nós temos controle alostérico negativo, né, que é exercido pelo NADH, o que faz sentido, né? Ele está informando para o meu ciclo de Krebs, olha cara, tem muita energia, não precisa você estar continuando produzindo com enzimas reduzidas. E mesmo pelo fato, né, de eu ter, olha só que interessante, eu tenho um NADH que vai freando algumas enzimas específicas aqui por controle alostérico negativo, mas só pelo fato de eu ter NADH em excesso significa que eu não tenho o NAD para poder fazer a redução aqui, para ele ser reduzido e oxidar aqui os meus intermediários. Então, quando eu tenho muito NADH, não só eu estou tendo um efeito alostérico negativo, ele não só atua como um efetuador alostérico negativo, mas isso significa que eu não estou tendo NAD.
né? Eu preciso ter NAD, então ele precisa ir lá na cadeia de transporte de elétron, ser oxidado agora para ele poder ser disponibilizado para mover a via, né? O outro é o succinil-CoA, né? Então o nosso succinil-CoA não só apenas exerce inibição competitiva, mas ele também tem efeito alostérico sobre, ele é um efetuador alostérico negativo sobre enzimas específicas aqui, e outro também que faz muito sentido, que é o ATP, né? Se eu tenho muito ATP, isso está dizendo que eu tenho também muito ATP, tenho ATP sobrando, eu não preciso. Por que isso acontece, né? Essas moléculas acabam sinalizando para o meu ciclo de Krebs para ele diminuir a velocidade. À medida que ele diminui a velocidade, eu começo a aumentar minhas concentrações de citrato. E aí esse citrato começa a ser desviado ali para a síntese de ácidos graxos. Então, galerinha, todo aquele carboidrato que você come, aquele bolo, Coca-Cola, tudo que não é consumido energia, meu amigo, ele vai ser transformado em citrato. Falou, Borborema, obrigado. Ai, gente, desculpa aqui com um colega professor aqui, médico, acabou de sair, me despedi dele aqui, perdi o fio da meada. Mas vamos lá, então, gordinhos, né, vocês gordinhos aí, carboidrato engorda muito, meu amigo. Engorda porque o carboidrato, ele, no final das contas, ele vira acetil-CoA, se acumula em citrato, o Krebs para, porque, meu amigo, tem energia sobrando em ti, gordinho. Aí o citrato começa a ser desviado e vai produzir ácidos graxos, né? Então faz muito sentido, não tem problema meu ciclo de Krebs para lá parar por causa disso. Ele vai desviar agora para o armazenamento, né? E positivo, né? Lógico, quanto mais acetil-CoA eu tenho, significa que eu tenho um substrato para mover meu ciclo de Krebs, né? Então vamos lá, que ele vai mover meu ciclo de Krebs. Neste caso, o efeito positivo do acetil-CoA, ele é indireto. Né? Como que ele não só, na realidade, é a disponibilização do substrato, mas o efeito dele é indireto, a gente já falou sobre ele, né? Então, se eu começo a ter muito acetil-CoA, é lógico que eu tenho que mover meu ciclo, mas eu preciso de oxaloacetato. Então, o que o acetil-CoA ele faz? Ele vai lá inibir a minha piruvato desidrogenase, aumentando as concentrações de piruvato, desviando para a produção de oxaloacetato, e aí, na realidade, eu aumento o número de ciclos de Krebs dentro da minha mitocôndria, né? Eu começo a aumentar o número de ciclos de Krebs. Então, o acetil-coenzima A, ele tem um efeito alostérico, mas é indireto, porque ele vai ter uma ação lá sobre, né, a piruvato desidrogenase, o que força a ela aumentar a quantidade de oxaloacetato, tá bom? Então, as vitaminas que estão envolvidas aqui no ciclo de Krebs, né? Eu tenho aqui a B1, que é a tiamina, ela é um cofator ali importante, né, da alfa-cetoglutarato desidrogenase, a enzimazinha que está aqui, né, que está promovendo uma descarboxilização aqui oxidativa do cetoglutarato a succinil-CoA, né? Então, esse daqui é muito importante. Aí nós temos a riboflavina, que é o FAD, né? Na realidade, então, a riboflavina é o cofator, né, da succinato desidrogenase, que é uma enzima muito interessante, porque essa é diferente de todas as outras, acho que eu até já comentei na aula anterior, né? A succinato desidrogenase, ela é o complexo 2, né, lá da cadeia respiratória, ela faz parte, ela é uma estrutura fixa, enquanto as outras enzimas aqui estão dissolvidas ali no citosol, ali dentro da mitocôndria, na matriz mitocondrial, né? Então ela é parte do complexo 2, né? O FAD, que é a coenzima, está lá, né, parte da enzima, né? Então isso daqui tudo já está lá no complexo 2. É muito interessante essa enzima. E a nicotinamida, que nós já falamos, que é componente do cofator, da coenzima NAD, certo? Então, nós temos essas três vitaminas. Vejam que os complexos B estão todos envolvidos com vias metabólicas energéticas. Então, já estou dando a dica que a vitaminose aí, né, cara, deixa o cara cansado, né? Mas tem coisas que vão se agravando dependendo da situação que o cara tem. Então isso daí quem vai me falar é o pessoal da nutrição. Eu estou dando a dica já para você entendendo o que você vai apresentar de trabalho, tá bom? Então, galera, então vamos para a próxima aqui. Então vamos falar aqui do armazenamento de glicose, né? A glicogênese e a gliconeogênese, né? Nós já falamos isso aqui, estou falando lá do glicogênio desde a época do carboidrato, já expliquei que eles
armazenado em forma de grânulos, né? Então a degradação é a glicogenólise e a síntese do glicogênio é a glicogênese. Gente, essa daqui é a primeira via que a disponibilização de substrato de glicose ele para, na realidade o substrato dessa via é o glicogênio, né? Mas olha só, a glicose para essa via, né? A glicose, né? Ela vai se ligar de tal forma a glicogênio fosforilase, né? Como se fosse ali, não sei se já ouviram falar desse termo, né? A hemoglobina glicada, né? Então a glicose em altas concentrações se liga de tal forma à enzima, essa enzima chave aqui, né? Que vai degradar o glicogênio e inativa a glicogenólise. Já no caso a glicogênese não, quanto mais glicose você consumir, a tendência é ser armazenada até um certo limite, né? Porque o fígado não cabe tanta coisa, né? O fígado ali cabe ali umas 150 gramas, ele fica vazio 150, se não me falha a memória, quando está cheio 450 gramas ele tem, né? Lembrando que tem água ali, né? Então o glicogênio, a glicose acarreta, né, a presença de moléculas de água, né? Então você tem ali umas 150 gramas de glicose armazenada quando o seu fígado está bem carregado, né? Então quando você está consumindo, você está colocando para dentro, né? Agora a glicogênese, ela tem um efeito via insulina, que uma dieta rica em carboidrato, então você começa a comer carboidrato todo dia, você começa a favorecer a glicogênese, né? Então você começa a ter uma tendência. Já no caso da glicogenólise você não tem ter ou não ter, né, uma dieta rica em nada faz qualquer alteração nas concentrações. Mas é lógico que se você não ter uma dieta rica, a tendência é você começar a diminuir essas enzimas chaves da glicogênese, né? Agora, o controle hormonal é o que manda aqui, né? Então você em medição competitiva não tem, alostérico não tem vitamina nenhuma participando, o que manda aqui é o hormônio. Gente, a glicose é componente importantíssimo. Lembra, sua hemácia não tem mitocôndria, seu cérebro não entra gordura lá dentro. Então você tem que ter um mecanismo o tempo inteiro para estar informando ali para o seu fígado: cara, eu preciso de glicose, agora não, cara, eu preciso, não, agora não, agora preciso. Você entendeu? E você, apesar de as vias serem semelhantes, nós temos uma atuação idêntica ali nos músculos, mas o músculo não tem essa enzima aqui, que é a glicose 6-fosfatase. Então o músculo ele é egoísta, né? Tudo que ele quebra do glicogênio ele usa, o que ele armazena é para ele mesmo, não é para mais ninguém, né? Enquanto o fígado não, o que o fígado está armazenando é exclusivamente para ser liberado para o nosso organismo, mesmo porque, como a gente já viu até ali na glicólise, o fosforenol piruvato, que está sinalizando que está acontecendo gliconeogênese, o fígado está produzindo glicose ali, né? Ele é um mecanismo também de informar para o seu que o fígado tem que parar a glicólise. Naquele momento o seu corpo está precisando de glicose, então ele para até de consumir a glicose para ele mesmo, né? Ele vai usando outros mecanismos. Lembra lá que a gordura, né? Então nós temos ali na beta-oxidação, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Produz bastante NAD, FAD, então ele tem mecanismo de ser suprido sem usar glicose, né? Então a insulina, né, faz muito sentido, está formando para o organismo. Fala assim: meu filho, olha, vamos armazenar, tem glicose, está sobrando, o cara acabou de comer meio quilo de torta aqui, vamos guardar tudo isso aqui para mais tarde, né? Enquanto já na glicogenólise a insulina fala: meu, não vai degradar não, o cara acabou de, vamos guardar, tá sobrando, você vai degradar mais para quê? Tá sobrando aqui, vamos guardar. Já o glucagon funciona no sentido contrário. Se você está produzindo glucagon, é porque você não está liberando insulina, né? Lembra, a insulina ela inibe o glucagon, então não está produzindo insulina, então faz tempo que você já comeu seu último docinho, né?
Então o glucagon ele começa a diminuir a velocidade da glicogênese, mas ele começa a glicogenólise, porque ele está falando, olha, não tem açúcar nesse sangue, pelo amor de Deus, vamos liberar esse açúcar do glicogênio, senão você morre, cara. Então, você entendeu? Só que lembrando que isso aqui dura só umas 24 horas ali, né? No músculo não, ele acaba com isso rapidinho, que ele usa em momentos de explosão. Então a adrenalina tem um efeito muito grande aqui na degradação, né? Na degradação, e ela freia, impede a glicogênese, a adrenalina, porque naquele momento os seus músculos estão precisando desesperadamente de energia. Então ela acelera a glicogenólise e de um efeito muito grande, né? Em momentos explosivos, né? A forma de liberar energia bem rápida, que é através da glicólise. Lembra, eu tenho produção de ATP em nível de substrato, e eu posso fazer aquele esquema lá da respiração anaeróbica. Então a minha célula ali, ela pode estar ali ela pode estar restaurando o meu NAD ali pela lactato desidrogenase e movendo glicólises ali, e as minhas hemácias estão precisando trabalhar, transportar oxigênio pra caramba, precisa de energia porque você está fazendo uma atividade física intensa, né? E nesse momento você está liberando adrenalina, certo? Então essa daqui é a glicogênese, glicogenólise, não é difícil. Pessoal aí da nutrição, olha, essas coisas são básicas do seu curso aí, muito importante. Eu não estou adentrando em detalhes de enzima, de nada de tudo, eu quero que você saiba como a via funciona, né? Porque depois dá para você raciocinar em cima de muitas coisas e você vai entender muitas coisas aí no seu futuro, tá bom? Então vamos falar sobre a grande gliconeogênese, né? O seu fígado é o cara mais legal do mundo. Ele vive por você, ele nem coitado, ele não está nem aí com ele, mas ele está pensando no seu organismo o tempo inteiro. Você vê, porque ele tem essa enzima importantíssima, que é a glicose 6-fosfatase, né? Que pega ali, né, a glicose 6-fosfato e converte em glicose e manda lá para o seu organismo, né? Então ele não só faz isso através da glicogenólise, mas ele tem um outro evento, né? Ele produz a glicose a partir de componentes não glicídicos. Lembra? A alanina, ela depois de várias transaminações ali, né, dos aminoácidos que estão sendo rompidos do seu músculo, ele converte a alanina, agora a alanina, né, ela entra lá no seu fígado e por uma transaminação ela vai e ali produz piruvato, né? E o piruvato agora entra na gliconeogênese, né? Ele vai seguir o sentido contrário da glicólise, usando enzimas específicas. Aqui, para formar fosfenolpiruvato, que é o primeiro intermediário, eu preciso fazer uma reação a mais aqui. Tem uma reaçãozinha a mais aqui. E outros assim. Então ele tem 5 enzimas ali que se diferenciam, né, da glicólise. Mas esse é o que ele faz, né? Então ele pega ali, produz glicose e manda para o seu corpo. Então, disponibilização de substrato, com certeza ele aumenta a atividade dele. É só você dar mais aminoácidos nos momentos de jejum e lactato. Então você der isso daqui para ele, aumentar essas concentrações e não ter glicose, porque quando isso acontece, amigo, você já está sem glicose no seu organismo. Então com certeza você aumenta a atividade da gliconeogênese. Concentração das enzimas, sim, amigo, elas aumentam sim em jejuns prolongados. Quando você fica muito tempo sem comer, você está no jejum, passa muito tempo, começa a ter esse hábito de jejuns prolongados, essas enzimas chaves começam a aumentar a concentração delas, porque você precisa ter glicose, garantir no seu organismo glicose. Então é assim por isso que você vai fazendo jejuns e dieta no começo, é difícil, daqui a pouco vai acostumando, é justamente esse controle da expressão gênica, né? Da concentração das enzimas, elas estão aumentando a concentração e aí esse mecanismo está ficando mais eficiente, mais eficaz, você consegue manter mais tempo os níveis, com mais facilidade os níveis de glicose sanguíneo lá, para você não ter problemas aí de desmaio, passar mal, etc. E tudo isso é intermediado pelo hormônio chamado glucagon, que a gente já falou bastante sobre ele, né? Então se eu tenho isso, obviamente, né, meu amigo, minha vida está sob controle hormonal. Insulina, meu amigo, diminui a gliconeogênese, porque ela está falando, cara, para que você vai desmanchar músculo?
Para que você vai ficar queimando lactato? Pega o piruvato e põe no ciclo de Krebs, aí tem coisa sobrando, tem glicose sobrando aí, tá tudo de boa, tá informando bem. Agora o glucagon não, meu amigo, estamos sem carboidrato, seu cérebro precisa de glicose, suas hemácias precisam de glicose, tá informando para a via para ela aumentar a velocidade dela. Então, controle hormonal aqui está atuando. Inibição competitiva, já sabemos aqui que é só o ciclo de Krebs que tem, né? Controle alostérico. Gente, esse controle alostérico é complicadíssimo. Eu não vou entrar em detalhes dele, porque tem uma segunda via aqui que forma outro composto que intervém. Vamos pensar da seguinte forma: fosfenol piruvato, amigo, é o primeiro composto aqui que é formado, tem uma segunda reação aqui, que lembra, a reação para cá na glicólise é porque está tendo bastante componente, mas se ela é uma reação de variação de energia muito negativa, então isso se forma rápido. Se ele está acumulando, meu filho, é porque não está vindo aqui, não está se movimentando, então ele é produto da gliconeogênese, né? Ele é produto desses caras aqui, desses precursores. Então ele está informando para o seu fígado: cara, precisa fazer gliconeogênese urgente, estamos sem glicose. Então ele ativa a via, né? Ele faz com que a via se mova no sentido, e não só isso, né? Ele bloqueia a glicólise. Olha que legal como é o seu fígado. Ele para de consumir para manter tu vivo, irmão. Ele é o cara, o fígado é o cara, né? Esse cara não sou eu, é o fígado, né? Então o fígado vive por você, é por isso que você não consegue viver sem um fígado, né? Então olha só, ele breca a glicólise lá do fígado, ele para de fazer glicólise só para produzir glicose para o resto do corpo todinho, e ele vai viver à base de NADs e FADs aí da beta-oxidação lá, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E a frutose 6-fosfato tem uma atuação negativa, porque se está produzindo a frutose 6-fosfato, é um intermediário aqui da glicólise, que também é dele. Se ela está se acumulando muito aqui, ela está informando para o fígado o seguinte: ô cara, está entrando glicose pra caramba, está fazendo muita frutose 6-fosfato, não precisa fazer gliconeogênese. Então ele para essa via aqui e começa a acionar a glicólise. Porque lá na glicólise, lembra, o fígado é capaz de pegar esse excesso de glicose aí e converter em ácido graxo, como a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Vitaminas importantes aqui, gente, nicotinamida, né? Lembrando que eu tenho um NAD aqui, que ele funciona nos dois sentidos aqui, na desidrogenase. E amigo, a biotina. Muito importante essa vitamina B7. Ela é tão importante que quando, sabe, já viram o carinha que vai para o hospital com coma alcoólica, né? O cara encheu o caneco, né? Então você precisa dar uma injeção disso daqui no cara. Por quê? Porque essa enzima chave aqui, a piruvato carboxilase, ela que vai fazer oxaloacetato para fazer fosfenilpiruvato para fazer gliconeogênese. Então o cara, quando ele entra em coma alcoólico, é que ele está tendo problemas na gliconeogênese dele. Então, antes de tomar glicose, o cara tem que tomar uma injeção bem alta de biotina, né? Porque isso vai ajudar o indivíduo ali. Então, lembra a biotina do cachaceiro, né? Então, é ela que é coenzima importantíssima da piruvato carboxilase, ela que auxilia no transporte do CO2 para incorporar no substrato depois ali, né? Para formar lá o oxaloacetato e depois fosfenolpiruvato, tá? Então, esse é o caminho que é tomado aqui no sentido contrário. Então, uma das enzimas que tem a mais aqui é a piruvato carboxilase, certo? Então, a biotina é componente básico, coenzima importantíssima aqui, tá bom? Bom, então aqui, síntese dos lipídios saponificáveis. Vejam que desse momento eu fiz diferente da aula passada. Eu coloquei ele no sentido contrário. Eu estou falando primeiro da síntese, depois eu vou falar da degradação.
Por quê? Porque eu quero que você conheça esse carinha aqui, que ele é muito importante, né? Então, tem uma enzima aqui que é a acetil-CoA carboxilase, que insere também ali mais um carbono, né? Usa o gás carbônico e ATP para produzir essa molécula de 3 carbonos que é o malonil-CoA, que é um intermediário aqui do ciclo de Krebs. Por que eu estou falando dele? Porque você vai descobrir uma coisa daqui a pouco que é bem diferente de tudo, né, que você viu até agora. Eu deixei a cereja do bolo para o final, porque o malonil-CoA ele vai inibir, né, a oxidação de ácidos graxos por um mecanismo diferente, que daqui a pouquinho a gente vai conhecer. Vamos primeiro aqui se ater a esse aqui, né? Então, a síntese, disponibilização de substrato. Citrato, amiguinho, eu estou falando faz tempo, né? Que vem lá do ciclo de Krebs lá, né? E produz citrato, aí começa a ter muito ATP, muito NADH, e aí o ciclo começa a ser freado e vai se acumulando citrato. Por quê? Não consegue voltar, né, amigo? Porque a reação é irreversível. É uma variação de energia muito negativa, a condensação do oxaloacetato e o acetil-CoA. Então começa a acumular citrato, aí ele sai da mitocôndria, pronto, aí ele é o substrato, aí já para seguir aqui tem a citrato liase, que rompe ele em oxaloacetato e acetil-CoA, e aí ele vai seguir o caminhozinho lá para a formação, mas toda vez que ele vai incorporar 2 carbonos, ele tem que produzir um de 3. Produzir um de 3 para ir, e aí vai saindo um carbono, depois ele cai fora esse carbono, mas a ligação de energia que vai ser feita lá precisa de uma molécula de 3 carbonos, né? Então é produzido esse malonil-CoA. Concentrações das enzimas, sim, amigo, um monte de enzima chave aqui, ó. Elas são, olha aqui, ó. Dieta rica em carboidrato. Ninguém falou que você comer gordura vai fazer você cada vez ficar mais gordo. É o carboidrato que é o bandido, amigo. É por isso que tem aquela dieta lá das proteínas, você corta o carboidrato por completo, né? Porque a proteína consegue produzir energia para você, né? Como a gente vai ver, a gente já viu na aula anterior lá, e a gente vai dar mais uma reprisada aqui novamente. Né? Então, uma dieta rica em carboidratos, intermediado sempre para a insulina, porque a insulina que é o hormônio que vai lá ativar um mecanismo que vai interferir na expressão gênica lá, vai aumentar a concentração de enzimas chaves aqui na síntese de lipídios, e você, cada vez mais você come carboidrato doce todo dia, a tendência é tu ficar cada vez mais gordinho, meu amigo. Minha amiga, essa é a dica, corte carboidrato. Ele que é o bandido, ele que é o cara que faz acontecer aqui, hein? Então, tudo intermediado pela insulina. Controle hormonal, sim, amiguinho. Insulina, tá informando lá para sua via metabólica. Olha, o cara acabou de comer um bolo inteiro, meu amigo. Vamos engordar o jumento. Né? Então você comeu a insulina até dar com pau, essa via começa a se movimentar, o ciclo de Krebs começa a parar, citrato vai saindo dentro da via, tem mais disponibilização de substrato, e aí vai que vai, né? Aquela cinturinha vai ficando linda e maravilhosa, né? Glucagon, amigo, glucagon, adrenalina, sentido contrário, né? Você está assim, como é que você vai sintetizar gordura? Você está sem energia, cara. Tudo que você tem de carboidrato agora está sendo usado para consumir como energia, porque o glucagon está falando que tu não tem açúcar no sangue, tu está sem glicose no sangue. E a adrenalina, tu está fugindo de um dragão na tua bota, né? Aquele dragão insólito, tu precisa correr. Tudo que você tem de energia está sendo quebrado para pôr no seu músculo. Então não tem nem como se pensar em produzir, né, síntese de lipídios nesse momento. Não tem inibição competitiva. E aqui, né, lógico, né, nós temos aqui o citrato. Quanto mais citrato eu tenho, ele vai ativando, né, as enzimas dessa via aqui, vai deixando principalmente a citrato liase alostericamente positiva aqui, e aí ele vai aumentando a velocidade dessa via aqui, isso aqui vai ficando mais positivo. E aqui eu tenho um efeito, é um controle de feedback negativo, né? Eu começo a produzir muito acil-CoA, né? Muito, porque o ácido graxo, a primeiro momento que ele é produzido, ele está em forma de acil-CoA. Depois ele perde o coenzima A e ele vira ácido graxo, né? Então, mais o acil que é mais produzido é o palmitoil, como nós já vimos, aquele de 16 carbonos. Então, ele vai inibindo,
né, ele começa a inibir aqui as vias, aqui, ele inibe a citratoliase, outras aqui, ele vai inibindo as enzimas chaves aqui, até que ele começa a sair de dentro da mitocôndria, sair para o armazenamento, né, que aí ele vai, eu nem entrei nesse detalhe com vocês, hein? Os ácidos graxos agora vão ali ser conduzidos pelas lipoproteínas plasmáticas de transporte, vai ser levado ali para o adipócito, e lá você tem a lipogênese ali, né? Você tem as enzimas que vão catalisar a formação de triacilglicerol, né? Junto com o glicerol. Não entrei nesses detalhes, também não vou ir para tão a fundo nisso daí, tá bom? Então, esse acil-CoA, que na maioria dos casos é o palmitoil, né? Ele vai inibindo essa via, porque está dando um controle, um feedback negativo. Falar, opa, peraí, dá um tempinho aí, peraí, deixa eu diminuir aqui, tem muita gordurinha, né? Gordura, lembra, ela tem um problema, né? O efeito hidrofóbico, você não pode encher muito do negócio, tem que ir na manhãzinha do gato, devagarinho, né? Então, as vitaminas que estão envolvidas ali, nós temos aqui, mais uma vez, a B3, nicotinamida, que ela também, além de ser componente do NAD, ela é componente da NADPH, né? Então ela faz parte ali da NADPH. E aqui nós temos o B5, que é o ácido pantotênico, que é componente da coenzima A. Nós já falamos sobre a coenzima A. A coenzima A é extremamente importante aqui na produção do ácido graxo. Toda vez ela vai participando aqui do evento. Nós temos aqui também ela participando. Tá bom? Então, pessoal, vamos falar então aqui da oxidação de ácidos graxos. Gente, é muito interessante isso daqui. Muito interessante. Porque o verdadeiro e real controle da beta-oxidação total não tem como se dizer, é um único. É isso aqui, colega, ó, é a disponibilização de substrato. Esse é o verdadeiro controle da beta-oxidação. Porque, amiguinho, o ácido graxo entrou na mitocôndria, ele vai ser beta-oxidado. Não tem o que ser feito, não tem nada que pare, não tem crise que segure, nada vai lá. Desculpa, Jesus, brincadeirinha. Bom, ele caiu lá na mitocôndria, ele vai ser oxidado, não tem o que se falar. Então, o controle real dele é este daqui. Então, vamos ver o restante para vocês entenderem isso daqui. Então, beta-oxidação, controle dela, disponibilização de substrato. Só pensar nisso que o resto você vem automático, você vai gravar automaticamente, você vai ver como é simples. Olha só, concentração de enzima, não altera, não tem interferência nada, porque o controle hormonal é indireto. Então, como funciona isso daqui? O indireto é o seguinte, amigo, é porque a insulina, quando você tem insulina, ela diminui a lipólise e ela aumenta a lipogênese. Lembra que os ácidos graxos, eles são armazenados, a gente viu lá quando a gente falou de lipídios saponificáveis, né? Eles são armazenados em forma de triacilgliceróis. Lembra? Dificilmente você vê um ácido graxo livre. Ele é até transportado como uma albumina pelo sangue, porque a gordura tem um problema. Então, a insulina atua lá na enzima que faz a lipogênese. Então, ela diminui a lipólise, ela inibe a lipólise, enquanto o glucagon e a adrenalina aumenta a lipólise. Então, está degradando o triacilglicerol e formando em ácidos graxos. Então, se ele está liberando ácido graxo, o ácido graxo conseguir entrar na mitocôndria, ele for transportado, ele entrar na mitocôndria, acabou, ele vai ser beta-oxidado. Então, a disponibilização de substrato é o que manda aqui. Não tem outra coisa. Isso é indireto, porque esse cara está agindo lá na quebra na formação do triacilglicerol, inibindo a quebra, então favorecendo a lipogênese e inibindo a lipólise. E esses dois aqui, ó, tô sem energia, tô precisando sair correr do dragão aí, né? Então ele está agindo lá favorecendo a lipólise, quebrando os triacilgliceróis para serem disponibilizados em forma de ácidos graxos. Então, o controle hormonal ele é indireto na beta-oxidação. Não tem inibição competitiva. E o alostérico, amigo, lembra que eu falei anteriormente lá?
do malonil-CoA, né? Então o malonil-CoA é aquele primeiro componente que é formado na síntese, né? Pela acetil-CoA carboxilase, que eu ponho mais um carbono lá, e aí o acetil que era 2 fica malonil com 3, porque forma a ligação de energia, precisa da energia com esse carbono na molécula para poder seguir a síntese. Então, amiguinho, eu não te contei isso porque eu não queria agravar a situação, mas eu vou te contar agora. Para o ácido graxo entrar dentro da mitocôndria, você já sabe de uma coisa, ele tem que ser energizado. Então ele vai virar acil graxo CoA. Esse vai ser o acil coenzima A, ele vai ser energizado, ele vai ter uma ligação de energia para entrar. Mas tem uma outra coisa, ele precisa passar por um transporte específico, porque ele é uma cadeia longa. Né, uma lombriguinha longa ali que tem que passar pela membrana e entrar dentro da mitocôndria ali. Então, para isso acontecer, ele precisa de um transporte específico, que é feito através da carnitina aciltransferase. Não precisa lembrar, só estou comentando. Então, tem um transportador específico ali na parede das membranas da mitocôndria, que é a carnitina aciltransferase, é a enzima que catalisa e favorece essa entrada ali, no transportador ali, naquele transporte. O malonil-CoA, então, quando você está sintetizando o ácido graxo, lembra, você sintetiza ele no citoplasma, né? Então, não tem como você estar sintetizando e jogando para a mitocôndria, você está sintetizando porque você está cheio de energia. Então, o malonil-CoA começa a aumentar a concentração dele, ele vai lá como se ele tampasse. Ele tampa, mas ele é um efetuador alostérico negativo da carnitina aciltransferase. Ele interfere nela, na estrutura dela, e impede com que ela transfere o ácido graxo para dentro da mitocôndria. Então você diminui a disponibilização, separa a beta-oxidação. Viu como é simples? Não é difícil, né? Então a beta-oxidação, o que manda é a disponibilização de substrato. Tudo isso aqui é indireto. Então aqui é indireto por quê? Porque eu estou aumentando ou diminuindo lá a lipólise lá na tecido adiposo onde está armazenado. E aqui eu estou tampando a entrada do ácido graxo dentro da mitocôndria quando eu estou fazendo síntese de ácidos graxos, certo? Vitaminas. Então vamos lá. Então, meu amigo, tem FAD, tem NAD, nós já falamos sobre eles, B2, B5. E tem coenzima? Pra caramba, sem ela tu não faz isso aqui. Você precisa da coenzima. Então ácido pantotênico também. Tá bom então, gente? Simplesinho. E aí, né, o controle aqui da degradação de aminoácidos. Não me estendi muito aqui, tá? Porque também aqui não tem, né, tantas coisas assim a serem ditas, né? Mas uma coisa você tem que saber. Quanto mais você consumir na sua dieta proteína, e quanto mais jejum tu fizer, você tem uma tendência de aumentar o seu ciclo de ureia, ou seja, a sua urina aumenta. Né? Você vai começar a fazer mais pipi, amigo. Né? Só que um pipi grosso, escuro, né? Porque você vai ter uma concentração muito alta de ureia na sua urina. Certo? Então, jejum prolongado faz isso. Lembra que quando você degrada, você tira lá o glutamato que segue o caminho que está com o grupo amino nele, lá embutido lá, e ele vai agora jogar para fora porque a amônia é tóxica para o nosso organismo. Ou por desaminação, né? Você já libera o amônio lá direto aqui, o amônio aqui, né? Então você interfere na concentração de enzimas chaves aqui, né? Agora, quando você degrada um aminoácido, você vai tomar dois caminhos com aquele alfa-cetoácido. Lembra? Ele entra lá no ciclo de Krebs, ou ele vira acetil-CoA, ou piruvato, ele é cetogênico ou glicogênico, ou entra no ciclo de Krebs lá. Ou tu está quebrando ele para produzir energia, que é quando você está num jejum muito prolongado, ou você vai sintetizar ácido graxo, que é quando tu encheu o bucho e ainda comeu uns 3 frangos assados. Né? Aí ele vai virar ácido graxo aqui, certo? Então, você tem uma disponibilidade. Quando você está nas duas situações, ou para essa, significa que a disponibilização de substrato aumenta. Então, ou você comeu pra caramba muita proteína lá, liberou ácido graxo, ou você está no jejum prolongado, tu também libera ácido graxo. E a enzima que participa, lembra que eu falei que a piridoxal, ela na formativa é piridoxal fosfato? Né? Ela é um grupo prostético, ela faz parte, né? Ela não é um cofator, ela é um grupo prostético lá das transaminases, e ela é a famosa B6, certo, amiguinho? Então essa daqui é a aula de regulação.
Eu espero que vocês tenham estudado muito. Se você ficou naquela que nem o Snoopy lá, né, a professora do Charlie Brown, né, você tem que voltar na primeira aula, estudar até entender ela. Quando você entender, tu vem pra cá de novo. Você saber na primeira aula, isso aqui vai ser tão lindo, tão emocionante. Você vai adorar essa aula, cara. Mas você tem que saber muito bem a primeira aula. Tá bom, gente? E essa, se tu não souber muito essa, a próxima então nem se fala. Falou, gente? Um forte abraço, tudo de bom e até a próxima aula. Pessoal, enfermagem e nutrição tem complementar, tá bom? Um abraço!